Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de setembro de 2021 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Neste significativo dia, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Sra. Dulce Helena Barros Martins. Por favor, queiram levantar-se e acompanhem a saudação em reverência.
Oração ao Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takamaharani kanzumarimasu Kamorogi kamoromi no mikoto mochite Sumemi oya kamo izanagi no mikoto Tsukushi no himo kano tachi hana no Odo no ahagi hara ni misogi hara Tamao toki ni narimaseru Harai dono o kamitachi moron moron Magagoto tsumi kegare o Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio Matsu kami kunitsu kami ao yorozu o kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshi meseto kashikomi momaosu. Uya uya shiku o momiro ni seison kanze ombosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji o shinmiro kuto kashi Gose no mikami to narase tamaite Dai sen san zen sekai no sando kuo meshi Gojoku o kiyome Hyaku senman okui sai shujo no dai nengan Komyo joraku eigo no juppo sekai o narashimete Gofu ju uno kuruinaku Fuku kaze edamo narasunaki Miroku no miyo o mitamo Muryo muhen no daiji ni Denmara setsu mo matsuro ite Shoaku jaho wa aratamari Yasha ryujin mo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokorozashi o toguru nari Sansen somoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinju chugyo no sue mademo Minaso no tokoro o ezaru nashi Masani kore shibijiso sekai nite Kario binga wa sora ni mai Zuyun ten ni tanabikeba Banka fukui kuchi ni kunji Shinden yokuro sosori tachi
Gose no miyakata kasumitsutsu, kogane no iraka sansanto, riniteri eizu kokeiwa, genimo tengo kura kudonari, gokoku minorite kura nimichi, sunadori utaka ni amegashita, ikitoshi keru moro moro no, eragi nigiwa ukue wa, tsutsura ura nimichi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikushimiya, isakai go tomo yume tokie, itten shikai o shinabete, miroku no mite niki itsu sare, jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibino segyo nimo, myocho tamai shinkakuo, ese shimeye wa tomi sakae, yuai wa nagaku muyakuni, zentoku ko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamae mashimaseto, nen ju shinge zatonshu, kifukurai hai negima osu. Miroku o mikami, amori tamae saki hae tamae, miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanu shino kami, mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade.
Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A causa das doenças e o pecado. Há dois tipos de pecados: os gerados nesta vida e os hereditários. Estes últimos são o acúmulo global dos pecados cometidos por muitos antepassados. Os primeiros representam a soma dos atos pecaminosos praticados pela própria pessoa. Nós que vivemos atualmente não somos seres surgidos do nada sem relação com nada. Na verdade, representamos a síntese de centenas ou milhares de antepassados e existimos na extremidade desse elo. Somos, portanto, seres intermediários de uma sequência infinita, formando uma existência individualizada no tempo. Em sentido amplo, somos um elo da corrente que une os antepassados com as gerações futuras. Em sentido restrito, somos uma peça como a cunha, destinada a afirmar a ligação entre os nossos pais e os nossos filhos. A maior parte das pessoas carrega uma quantidade considerável de máculas, originadas dos pecados. Assim, quando são submetidas ao julgamento no mundo espiritual, feito com absoluta imparcialidade, a maioria acaba por cair no inferno. Devido ao sofrimento da pena imposta, o espírito eleva-se pouco a pouco, mas os resíduos da purificação dos pecados fluem contínua e incessantemente para os seus descendentes que vivem no mundo material. Isso é como uma lei redentora baseada na causa e efeito, em que o descendente, resultado da soma global dos seus antepassados, arca com uma parte dos pecados cometidos por eles. Trata-se de uma lei divina inerente à criação. Por conseguinte, o homem não tem outro recurso senão obedecer-lhe. Ninguém consegue viver sem cometer pecados. Estes podem ser graves, médios e leves, admitindo cada um desses tipos uma infinidade de classificações. Exemplificando, há pecados contra a lei, contra a moral ou contra a sociedade. Pecados de natureza carnal que se evidenciam nas ações do indivíduo e também pecados psicológicos, cometidos apenas na mente da pessoa. Conforme disse Jesus Cristo, só o facto de se desejar a mulher do próximo já constitui adultério. É uma afirmação correta, apesar de bastante rigorosa. Portanto, embora não se esteja a violar nenhuma lei, pecados leves cometidos no dia-a-dia, os quais ninguém considera pecados, como ter raiva do próximo, querer que alguém sofra ou praticar adultério, se forem acumulados por longo tempo, acabarão por assumir proporções consideráveis. Vencer uma competição ou alcançar sucesso na vida, condutas que envolvem disputa e acabam por provocar a inveja e o consequente ódio do perdedor, também constituem uma espécie de pecado, pois envolve o ódio. Matar animais sem necessidade, desperdiçar recursos e bens, agredir as pessoas, não cumprir os compromissos, mentir, ser preguiçoso, dormir demais pela manhã, etc. Tudo isso são pecados que as pessoas acumulam sem saber. Essa infinidade de pecados leves, acumulando-se ao longo do tempo, refletem-se no espírito em forma de mácula. É comum pensar-se que os recém-nascidos não possuem pecado algum, mas não é bem assim, pois, até se tornarem independentes, vivem sob a tutela dos pais e, por isso, devem dividir com eles a carga dos pecados. Poderão entender melhor este raciocínio através de uma analogia com as árvores. Os pais constituem o tronco, os filhos são os galhos e os netos, os galhos menores. Assim, é impossível que as máculas dos pais não exerçam influência sobre os filhos. Através dos exemplos citados,
podemos ver que não se deve menosprezar nem mesmo os pecados cometidos sem querer. As pessoas que sofrem constantes acidentes ou são acometidas de doenças precisam refletir sobre os seus pecados e, encontrando-lhes a causa, regenerar-se imediatamente. Meishu Sama, 1936. Leitura da experiência de fé da Senhora Irene Afonso Ribeiro do Sacramento. Chamo-me Irene Afonso Ribeiro do Sacramento e dedico no núcleo de Jorei da Amadora e Sintra. Há 3 anos, um dos meus irmãos queria comprar um imóvel em Portugal e pediu-me para receber provisoriamente em minha casa a sua esposa e 3 filhos por 6 meses. Recebi-os de braços abertos, mas, por diversos imprevistos que foram surgindo no processo da compra, acabaram por ficar 2 anos. Nesse período tive muitas contrariedades e aprimoramentos que fui superando com oração, dedicação e muita paciência. Pouco antes de saírem da minha casa, a situação agravou-se, pois uma das filhas fez telefonemas do meu telefone fixo para telemóveis no valor de aproximadamente 2.000 euros. Ao receber a fatura, senti muita raiva e revolta. Fui falar com a minha cunhada. Esta disse-me que não tinha dinheiro e que o problema era meu. Falei com o meu irmão e ele também não quis assumir a dívida. Dias depois, tive outra discussão com a minha cunhada e ela acabou por me ofender, chamando-me de bruxa, feiticeira, ingrata e má pessoa. Além de dizer que não gosto dos meus sobrinhos e que quero apenas o dinheiro do meu irmão. Depois disso, deixou de me falar e de levar as crianças à minha casa. Entretanto, a dívida do telefone acabou por ser resolvida entre a operadora e a minha cunhada. Nesse momento, pensei que tivesse ficado tudo solucionado, porém, com o tempo, percebi que ainda faltava resolver algo mais profundo. Durante esse período, pedi orientação à ministra e juntas fomos aprofundando os meus pensamentos e sentimentos por tudo o que estava a acontecer. A ministra disse-me que esta situação não aconteceu por acaso e lembrou-me a importância de agradecer em qualquer circunstância para nos ligarmos a Deus juntamente com todas as pessoas envolvidas. Enfatizou que as situações que passamos são para o nosso crescimento e que a minha cunhada e sobrinhos estavam a ser utilizados para mostrar uma situação pendente no mundo espiritual de purificação dos conflitos entre os antepassados. Ao ouvir estas palavras, lembrei-me que a minha mãe e a minha tia, apesar de serem muito amigas, tiveram um grande conflito parecido com o que estava a viver com a minha cunhada. Naquela ocasião, a minha tia também chamou a minha mãe de bruxa, ingrata, má pessoa, etc. Quando, na verdade, a minha mãe ajudava de várias formas, inclusive monetariamente e por vezes até contra a vontade do meu pai. Depois deste conflito, até à morte, nunca mais se falaram e os filhos cortaram relações. Ao lembrar-me desse facto, percebi claramente a causa de tudo o que estava a acontecer. Com certeza, a minha mãe levou com ela esta dor e acredito que os outros antepassados também tenham passado por conflitos semelhantes e estariam ansiosos por salvação. A ministra orientou-me a materializar a minha gratidão, pois a luz gerada através dessa dedicação monetária proporcionaria a salvação dos antepassados, uma vez que recebi a maravilhosa graça inesperada de não ter de pagar a fatura do telefone, que estava em meu nome. Aconselhou-me a realizar um donativo de metade do valor dessa dívida. Aceitei a orientação e decidi fazer uma oferta especial de metade do valor da dívida do telefone para a reforma da sede central de Portugal. Mesmo tendo a possibilidade de materializar esse valor na totalidade, por apego, decidi fazê-lo aos poucos. Além disso, orava diariamente por esta situação e fazia uma ikebana todas as semanas, em casa. Os meses foram passando e certo dia encontro por acaso, na caixa do supermercado, a minha cunhada, que se tinha esquecido da carteira em casa. Naquele momento, não pensei em nada do que passámos e emprestei-lhe dinheiro para que ela pagasse as compras.
Como eu estava com a perna magoada, ela ofereceu-se para me acompanhar até a casa, ajudou-me com as compras e ficámos a conversar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Mesmo que este conflito com a minha cunhada aparentasse estar resolvido, surgiram outras duas situações durante este período que envolveram um outro sobrinho e uma inquilina. Esse sobrinho, com quem não falava há 10 anos, pediu-me para o receber durante 2 semanas em minha casa. Aceitei, mas as semanas foram se tornando meses. Entretanto, vi que ele nunca mais falava em ir-se embora, arranjar trabalho ou participar nas despesas, mesmo quando eu abordava o assunto. Acabei por ter que suportar as suas despesas, inclusive a sua alimentação. Além dessa situação, para piorar, a inquilina que vivia num dos quartos com a sua filha de 14 anos também se servia da minha despensa. Mas, por compaixão, nunca a chamei a atenção. Orava para que fossem felizes e que um dia pudessem sair sem conflito. Neste momento, embora estivesse a receber inúmeras graças, também vivia este grande aprimoramento e purificação que pareciam não ter fim, pois o meu sobrinho e a inquilina não queriam sair da minha casa. Sentindo-me num beco sem saída, pedi à ministra para orar pela situação e, mais uma vez, esta orientou-me a agradecer, pois tudo se relacionava com a salvação dos meus antepassados. Orientou-me também a ler os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama e perguntou-me sobre o meu compromisso em relação à gratidão especial. Respondi que só tinha feito uma parte, pois estava a fazer aos poucos, mensalmente. No entanto, nesse momento percebi que deveria desapegar e desafiar-me a fazer o restante, prefazendo o valor total que havia definido. Assim, combinei com a ministra para que no dia seguinte pudéssemos orar na igreja e materializar o restante da gratidão. Senti algo que nunca havia sentido. Uma grande leveza, uma sensação de calor muito forte e uma enorme alegria que acredito tratar-se da felicidade dos meus antepassados. Após a oração, fiquei com mais força para conseguir lidar com a situação em minha casa, sentindo-me mais protegida por Deus e Meixo Sama. Nesse mesmo dia, à noite, o meu sobrinho veio falar comigo e disse-me que iria tratar dos documentos para começar a trabalhar. Dias depois, arranjou trabalho e mudou-se para outra cidade. No dia seguinte, a inquilina também veio falar comigo, comunicando-me que iria sair dentro de alguns dias e assim o fez. De um momento para o outro, situações que pareciam não ter solução resolveram-se por si só, em paz e sem conflito. Além disso, os meus sobrinhos voltaram a visitar-me regularmente. Com todas estas situações, tive a certeza de que as purificações e aprimoramentos tinham uma causa só: a dívida espiritual dos meus antepassados. Aprendi que, quando nos desafiamos e criamos um compromisso, devemos eliminar o apego e cumpri-lo o quanto antes. Além disso, pude constatar outras mudanças. A minha cunhada passou a ligar-me diariamente. Estou mais tolerante no meu dia-a-dia, mais atenta às pessoas ao meu redor, tentando procurar uma forma de as fazer felizes, sem esperar que elas mudem primeiro as atitudes que me desagradam. Deixei de fazer compras compulsivamente e assim não tenho despesas inúteis. Agradeço a Deus e a Meixo Sama, à ministra pelas orientações recebidas e à professora de Ikebana que me apoiaram nesta caminhada. Muito obrigada a todos. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e ao Messias Meixo Sama.
Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir esse culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a participar aqui no nosso culto, vinda da Itália. É uma grande honra estarmos a recebê-la. Seja sempre bem-vinda à Casa de Meixo Sama em Portugal. Entre os dias 26 e 29 do mês passado, o ministro Antônio Carlos Pessoa, responsável do Jorei Center do Porto e também supervisor das atividades na Alemanha e Holanda, teve a permissão de visitar o núcleo de Jorei de Heilbronn, na Alemanha. Lá ele realizou reuniões de Jorei, estudos dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, vivências de Ikebana e confecção de flores de luz que foram distribuídas na comunidade. Realizou também uma cerimônia de outorga de Ohikari, medalha da luz divina, e de imagem consagrada de Meixo Sama. No total, estiveram presentes 7 membros, 4 frequentadores e 3 pessoas de primeira vez, vindas de várias localidades. Pude acompanhar as atividades através de fotografias e relatório e constatei a felicidade de todos os membros por estarem a esforçar-se na expansão da obra divina naquele país. Agradeço pelo modo carinhoso como receberam o ministro Antônio Carlos e desejo a todos uma boa missão. Para nos prepararmos da melhor forma possível, realizamos, com 2 meses de antecedência, por videoconferência, o Seminário Nacional de Preparação para o Culto Anual pela Salvação dos Antepassados, contando com a participação de mais de 100 membros de todo o país. Após a oração de abertura, orientei como nos devemos preparar para este importantíssimo culto e, de seguida, os participantes foram divididos em grupos de estudo liderados pelos ministros, onde puderam aprofundar o tema, apresentar dúvidas e criar objetivos práticos para esta preparação. Por fim, ouvimos as conclusões de cada grupo e esclareci as dúvidas apresentadas. Apesar de ter sido realizado online, o clima de alegria e entusiasmo por parte de todos foi contagiante. Tenho a certeza que será uma grande preparação e que irá propiciar excelentes resultados. Parabéns a todos os participantes. Aproveito para comunicar que esta mesma preparação, nos mesmos moldes, será feita pelos ministros supervisores de cada país em datas e horários a combinar. No ensinamento do culto de hoje, A Causas das Doenças e o Pecado, do livro A Outra Face da Doença, Meixo Sama orienta-nos. Nós que vivemos atualmente não somos seres surgidos do nada, sem relação com nada. Na verdade, representamos a síntese de centenas ou milhares de antepassados e existimos na extremidade deste halo. Somos, portanto, seres intermediários de uma sequência infinita, formando uma existência individualizada no tempo. Em sentido amplo, somos um elo da corrente que une os antepassados com as gerações futuras. Em sentido restrito, somos uma peça, como a cunha, destinada a firmar a relação, a ligação entre os nossos pais e os nossos filhos. Já que somos as somas dos nossos antepassados, se nos purificarmos e
aperfeiçoarmos espiritualmente, certamente estaremos a evoluir e enobrecer o nível espiritual dessa soma que os nossos descendentes receberão como herança. Muita gente pensa em deixar para os descendentes bens materiais, dinheiro, instrução, etc. Mas ninguém pensa que, mais importante que isso, é tornar-se um antepassado mais evoluído, que, consequentemente, influenciará de forma positiva as gerações futuras, guiando-as à prática do bem. No seguinte poema, Meishu Sama enfatiza esta verdade. A herança espiritual das virtudes praticadas não apodrece e o fogo não queima. O que é a virtude? No dicionário da língua portuguesa, virtude é a disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e a evitar o mal. Segundo Meishu Sama, exercer o bem significa fazer o próximo feliz, e o mal, o seu oposto. Quando pensamos em cultuar os antepassados, a primeira coisa que nos vem em mente é preencher o formulário com os nomes dos nossos entes queridos que já se encontram no mundo espiritual. Mas Meishu Sama orienta-nos que, além das orações feitas com o sentimento correto, a prática de virtudes dos descendentes refletem-se diretamente na elevação dos antepassados. Quando uma pessoa acumula muitos méritos pela prática do bem, sente satisfação por isso e recebe ainda a gratidão dos outros. Este acúmulo de virtudes torna-se em luz e é transmitido para os antepassados que estão no mundo espiritual. Por falar em receber a gratidão dos outros, dias atrás, após o jantar, assisti com os ministros o filme A Lista de Schindler. Os senhores conhecem esse filme? Já viram? Trata-se de um empresário fabril que, na época da Segunda Guerra Mundial, durante o domínio nazista, empregou mais de 1.000 judeus nas suas fábricas e utilizou toda a sua fortuna para subornar os oficiais do exército para que estes não os enviassem para os campos de concentração, onde certamente seriam mortos. No fim da guerra, com a vitória dos aliados, por pertencer ao partido nazista, teve que fugir. Mas, antes disso, os judeus que salvou, por agradecimento, ofereceram-lhe um anel de ouro que, na parte interna, continha a seguinte inscrição do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ao receber esse presente, fica muito emocionado, mas, ainda assim, começa a chorar, arrependido, ao perceber que, se tivesse vendido o alfinete de ouro da lapela do seu casaco, com certeza teria conseguido salvar mais uma ou duas vidas. É admirável o seu sentimento de não ter ficado orgulhoso por ter salvo mais de 1.000 pessoas, mas sim lamentar-se por ter perdido a oportunidade de salvar mais alguém. Não sei se os senhores também já ouviram falar do português Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeaux. Nessa mesma época, apesar da proibição governamental da atribuição de vistos a judeus, concedeu milhares deles, permitindo que essas pessoas se salvassem, refugiando-se em Portugal. Esses dois exemplos demonstram que, quando desejamos, conseguimos colocar o bem do próximo acima de tudo, inclusive dos nossos interesses pessoais, familiares, econômicos, governamentais, legais, etc. Hoje sabemos que ambos faleceram sem deixar uma grande herança material. No entanto,
certamente receberam a gratidão de milhares de pessoas que foram salvas e dos seus descendentes, que também lhes agradecerão para sempre, pois sem eles não teriam sequer existido. Essa gratidão materializa-se em forma de luz e felicidade para os espíritos dos benfeitores e, consequentemente, para os seus descendentes. No ensinamento, a virtude ostensiva não é verdadeira virtude, a virtude oculta. Sim, comunica-se com Deus. Do livro O Pão Nosso de Cada Dia, Meixo Sama orienta-nos claramente sobre a prática de virtudes. Praticar ações úteis ao próximo e ao mundo torna-se virtude. Somar virtude significa praticar inúmeras vezes essas ações. A melhor maneira de cultivar a virtude é transmitir de orei e conduzir as pessoas à fé messiânica. Por isso, não há forma melhor que somar virtude do que ingressar na fé que salva o próximo para sempre. Aquele que soma virtudes receberá a gratidão de um grande número de pessoas. A luz proveniente da gratidão torna-se um nutriente que fortalece o espírito. Da mesma forma que as pessoas que foram salvas pelos 2 exemplos citados acima, nós também sentimos gratidão pela pessoa que nos encaminhou à fé messiânica, não é verdade? Os senhores lembram-se da pessoa por quem foram encaminhados? Agradecem diariamente a Deus a sua existência? Sem ela, nós e os nossos descendentes não teríamos a vida salva e hoje não estaríamos aqui. Seguindo o exemplo da pessoa que nos encaminhou, vamos esforçar-nos para também nos tornarmos o número 1 na felicidade de outras pessoas, colocando em prática o que Meixo Sama nos orienta. A melhor maneira de cultivar a virtude é transmitir de orei e conduzir pessoas à fé messiânica. No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama também nos orienta. Ninguém consegue viver sem cometer pecados. Estes podem ser graves, médios e leves, admitindo cada um desses tipos uma infinidade de classificações. Embora não se esteja a violar nenhuma lei, pecados leves cometidos no dia a dia, os quais ninguém considera pecados, se forem acumulados por longo tempo, acabarão por assumir proporções consideráveis. Por mais que nos preocupemos em viver sem cometer pecados, algo praticamente impossível, se não acumularmos virtudes, a nossa existência será nula. Portanto, tendo por base o trecho anterior, pensemos também da seguinte forma: se desejarmos, conseguiremos viver a praticar virtudes. Estas poderão ser grandes, médias e pequenas, admitindo cada um desses tipos uma infinidade de classificações. Embora não se dê tanta importância às pequenas práticas altruístas do dia a dia, as quais ninguém considera virtude, se forem acumuladas por longo tempo, acabarão por assumir proporções consideráveis. Portanto, no final, Deus não julga o homem somente pelos seus erros, mas sim pelo saldo entre a prática de virtudes e os pecados cometidos. Meixo Sama também continua a orientar-nos. Através de uma analogia com as árvores, os pais constituem o tronco, os filhos são os galhos e os netos os galhos menores. Assim, é impossível que as máculas dos pais não exerçam influência sobre os filhos. Da mesma forma, podemos pensar. Através de uma analogia com as árvores, os pais constituem o tronco, os filhos são os galhos e os netos os galhos menores. Assim, é impossível que os méritos dos pais não exerçam influência sobre os filhos.
Portanto, como a preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados, objetivando a sua elevação e salvação, vamos oferecer-lhes a nossa soma de virtudes através da luz da gratidão das pessoas que faremos felizes. Além disso, vamos aproveitar os próximos 2 meses para, desde já, com serenidade e amor, preparar tanto o formulário com os nomes dos nossos queridos antepassados, lembrando de cada um deles com muito carinho, como a oferta especial de gratidão que faremos a Deus em nome deles. A este respeito, teremos tempo suficiente para preparar a nossa oferta com o máximo esforço que se transformará em luz para a sua elevação e salvação. Se deixarmos para a última hora o preenchimento do formulário, se não prepararmos a nossa oferta especial e até acabarmos por substituí-la às nossas ofertas habituais, diária, mensal, reforma da sede, etc., sem qualquer esforço, estaremos apenas a assistir ao culto. Pelo contrário, com uma preparação esmerada, estaremos a participar efetivamente no culto, juntamente com os nossos antepassados, que receberão os frutos do nosso empenho. A orientação de preenchimento do formulário estará disponível no boletim informativo e também poderão esclarecer qualquer dúvida com os vossos ministros. Hoje ouvimos mais uma maravilhosa experiência de fé da senhora Irene Afonso Ribeiro do Sacramento, que através das suas relações familiares pôde constatar a manifestação dos seus antepassados que ansiavam pela salvação messiânica. Após 2 anos a viver em sua casa, a sua cunhada e sobrinhos saíram com relações cortadas devido a uma dívida no valor de 2.000 euros, além de ainda ter sido ofendida e chamada de bruxa, feiticeira, ingrata e má pessoa, que não gostava dos sobrinhos e que só pretendia o dinheiro do irmão. Os senhores concordarão comigo que muitas famílias, por muito menos, deixaram de se falar para o resto da vida. Entretanto, a dívida foi liquidada entre a cunhada e a operadora e ela pensou que tivesse ficado tudo solucionado. No entanto, a situação era ainda mais complexa e, assim, pediu orientação à ministra e juntas foram aprofundando os seus pensamentos e sentimentos por tudo o que estava a acontecer. A ministra enfatizou que as situações difíceis servem para crescer e que a cunhada e sobrinhos estavam a ser utilizados para mostrar uma situação pendente no mundo espiritual, de purificação dos antepassados. Ao ouvir essas palavras, a senhora Irene lembrou-se de uma desavença que a sua mãe tivera com a sua tia, que apesar de serem muito amigas, carregaram esta mágoa e sofrimento até a morte, conflito este, idêntico ao que ela estava a viver com a sua cunhada. Ao lembrar-se desse facto, percebeu claramente a causa de tudo o que estava a acontecer, afirmando que a sua mãe teria levado essa dor com ela para o mundo espiritual e que, provavelmente, outros antepassados também teriam passado por conflitos semelhantes e estariam ansiosos por salvação. Mais uma vez, a ministra orientou-a a materializar a sua gratidão, pois a luz gerada através dessa dedicação monetária proporcionaria a salvação dos antepassados. Uma vez que havia recebido a maravilhosa graça inesperada de não ter de pagar a fatura do telefone que estava em seu nome, aconselhou-a a realizar um donativo de metade do valor dessa dívida. Mesmo tendo possibilidades de fazer essa oferta na totalidade, por apego, decidiu fazer um pouco todos os meses. Assim, entrou num processo de repurificação com a sua inquilina e outro sobrinho,
reconhecendo que deveria desapegar e fazer o restante, perfazendo o valor total que havia definido. Assim, no dia seguinte, após a oração e materialização da gratidão, sentiu algo que nunca havia sentido. Uma grande leveza, muito calor e uma enorme alegria que atribuiu à felicidade dos seus antepassados. Neste mesmo dia à noite, o sobrinho disse-lhe que ia tratar dos documentos para começar a trabalhar e, dias depois, mudou-se para outra cidade. A inquilina também foi falar com ela e comunicou-lhe que iria sair dentro de alguns dias. Os seus sobrinhos voltaram a visitá-la e a sua cunhada a ligar-lhe diariamente. Sente-se mais tolerante no dia a dia, está mais atenta às pessoas ao seu redor, procurando sempre uma forma de as fazer felizes e deixou de sentir a necessidade de fazer compras compulsivamente. Com tudo isso, ela aprendeu que os aprimoramentos que passou tinham uma única causa: a dívida espiritual dos antepassados. Quando conseguiu eliminar o apego, priorizando a salvação dos seus antepassados, situações que pareciam não ter solução resolveram-se por si só e em paz, sem conflito. Da mesma forma que a senhora Irene se encontrou num beco sem saída, acredito que todos nós também tenhamos nas nossas vidas situações que não saibamos como enfrentar e resolver. Com certeza, estas circunstâncias também foram vividas por muitos dos nossos antepassados que ainda estão a sofrer no mundo espiritual e refletem-se em nós como pedido de salvação. Vamos aproveitar esse importante período de preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados para refletir e analisar cada aspecto da nossa vida e da vida dos nossos entes queridos que já se encontram no mundo espiritual. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um feliz período de preparação para que no dia 1 de novembro possamos participar efetivamente no culto e não sermos apenas meros espectadores. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, assentando esta crença tão pura, numa novos caminhos
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de setembro de 2021. Parabéns pela participação de todos.